Olá, pessoal. Então, vamos para a nossa terceira aula, que irei falar sobre a monitorização do sistema cardiovascular. A monitorização do sistema cardiovascular ela é realizada com a eletrocardiografia e os parâmetros básicos de ausculta cardíaca, por exemplo. A eletrocardiografia ela é importantíssima para monitorarmos o paciente de acordo com sua função cardiovascular, ou seja, com a eletrocardiografia a gente avalia o ritmo, se há presença de arritmias, bradicardias, ou seja, frequências cardíacas baixas, ou taquicardias, e as diversas arritmias que o paciente ele é exposto de acordo com o tempo do procedimento anestésico, o protocolo e as intercorrências que podem acontecer, tá? Por conta de processos de hipotermia, os fármacos anestésicos, processos hipotensivos, o momento do procedimento cirúrgico, que há maior estímulo ali doloroso, pode aumentar a frequência cardíaca, pode abaixar a frequência cardíaca, certo? Então, a eletrocardiografia é um parâmetro importantíssimo aliado à clínica do paciente. Ela monitora a função elétrica cardiovascular e a gente sempre tem que se atentar que nós devemos monitorar a função cardiovascular, a função mecânica, ou seja, qual que é o método indireto para monitorar a função mecânica? A ausculta cardíaca. Debatemos no vídeo anterior a ausculta com estetoscópio esofágico, tá? Que a gente posiciona no esôfago e a gente consegue monitorar constantemente. Por que é importante a gente avaliar essa função de bolhas cardíacas, a intensidade, tá? Primeiro, que nos dá valor indireto sobre a pressão arterial ali, como que está a pressão. E segundo, há um evento que pode ocorrer que chama dissociação eletromecânica. No monitor eletrocardiográfico, podemos observar a presença do traçado de onda P, complexo QRS, onda T normal, porém, pode haver só uma função elétrica e o coração ele está parado, ele não está bombeando, a função mecânica não está funcionando. Este evento chama-se dissociação eletromecânica. Por isso, é imprescindível monitorar a função cardiovascular com ausculta cardíaca, aliado à monitorização de função cardiovascular. As alterações na frequência e ritmo cardíaco são frequentes durante a anestesia. Então, a gente observa de 50% a 80% animal. Ele vai ter arritmias, vai ter momentos que ele vai ter bradicardia, vai ter momentos que ele vai ter taquicardia, tá? Lembrando que sempre a gente tem que aliar a clínica do paciente, como que ele está respondendo a uma frequência cardíaca baixa, porque muitas das vezes o paciente ele pode ter uma frequência cardíaca que está baixa, mas só que ele está com uma pressão compensada, ou seja, ele está com uma pressão maior. Então, ele não precisa de uma frequência cardíaca elevada para manter o débito cardíaco. Bradicardias, taquicardias e complexos ventriculares prematuros são muito comuns. Por exemplo, fármaco muito utilizado na antiguidade, antigamente, a xilazina. A xilazina ela causava bloqueios atrioventriculares, né, de primeiro, de segundo grau, e as bradiarritmias. Então, ela interferia no débito cardíaco, neste volume que o coração está tentando ejetar para o organismo. Então, é um fármaco que foi deixado de lado e temos fármacos mais modernos, como, por exemplo, o fármaco do momento, a dexmedetomidina. É utilizado para procedimentos de sedação, de analgesia, principalmente. É aliado a MPA, medicação pré-anestésica, né, associado com tranquilizantes, em que tem seu uso disseminado, tanto para anestesia geral inalatória, como a ativa, né, que é a anestesia total intravenosa, que é outra modalidade. A gente mantém o animal dormindo com fármacos de indução, como propofol. Não utilizamos os fármacos halogenados, como o isoflurano, certo? A monitorização da função cardiovascular, então, é importantíssima. E há causas frequentes de arritmias intraanestésicas, como, por exemplo, plano inadequado de anestesia, de analgesia. Você não manteve aquele plano, aquele no terceiro estágio, segundo plano, globo ocular rotacionado, palpebral presente, porém bem discreto,
Isso pode fazer com que o animal tenha arritmias por hiperventilação, por um plano inadequado. Hipoxemia, que também vai alterar o plano do animal. Tá? Hipercapnia, aumento de dióxido de carbono também, que vai alterar a função cardiovascular. Ou seja, haverá aumento de dióxido de carbono, e essa acidose, ela predispõe a arritmias, bradicarritmias, etc. Processos hipotensivos também trarão prejuízos também à dinâmica da monitorização cardiovascular por conta de mecanismos compensatórios. O animal hipotenso, mecanismo compensatório, o coração tentará aumentar a frequência cardíaca para melhorar o débito cardíaco. Porém, com esse aumento de frequência cardíaca, há também mais gasto, maior gasto de energia e também maior necessidade de oxigênio. Então, interfere diretamente no plano anestésico do animal e na qualidade do procedimento. Processo de hipotermia, sabemos que com a diminuição da temperatura, a diminuição do metabolismo, ou seja, o metabolismo mais lento predispõe o animal a ter uma bradicardia. Isso pode interferir no débito cardíaco em vários parâmetros. A hipotermia pode causar hipotensão, então vários processos fisiológicos estarão alterados. Hipertermia também, com o aumento da temperatura, consequentemente há aumento do metabolismo. Ou seja, os fármacos irão ser metabolizados mais rapidamente, o paciente não manterá um plano adequado, ele irá querer superficializar, ele irá querer acordar, por exemplo. Tá? Então, é um animal que vai ficar instável também na anestesia. Alterações eletrolíticas, aumento de potássio, de cloro, pode fazer bradiarritmias, bradicardias, por exemplo. Alterações no nível de sódio, pode aumentar a frequência cardíaca. Nível de cálcio aumentado também aumenta a contração do coração. Então, todos esses parâmetros irão interferir na monitorização também. E processos também de miocardite traumática, que há um trauma direto no coração, no qual irá interferir na contração, na eletrofisiologia de maneira geral do coração, inclusive diminuir o volume de ejeção, por exemplo. Tá? Aqui, deste traçado eletrocardiográfico, nós temos aqui a ausência de onda P. A onda P equivale à contração de átomo. Então, temos a ausência de onda P, um QRS e onda T aumentada, onda T em forma de tenda. Então, este é um parâmetro para a gente clássico de, por exemplo, uma hipercalemia. Então, a gente tem como, na monitorização anestésica, ver, aliando com os sinais clínicos, de mucosas pálidas, se você tiver aparelho de gasometria, dá potássio elevado, então você entra com fármacos, por exemplo, insulina, para diminuir a quantidade de potássio ali do meio extracelular, diminuir os efeitos deletérios, então você consegue intervir de maneira adequada. Tá? Aqui, no caso, a frequência cardíaca nos monitores multiparamétricos, a derivação padrão é a derivação D2, que é a derivação que é mais utilizada na monitorização de rotina, monitorização anestésica, monitorização do paciente grave. Tá? Então, é uma única derivação que pega aqui, ó, o eixo cardíaco desse sentido aqui. Então, é a melhor derivação para monitorização assim, rápida de processos de arritmia, bradicardia e também para a gente intervir corretamente. Aqui, no caso, eu coloquei um exemplo de um monitor que chama monitor eletrocardiográfico TEB. Tá? Ele não tem oximetria, capnografia, e, normalmente, na anestesia, a gente tem a possibilidade de utilizar este componente avulso, separado do monitor multiparamétrico. Por quê? Porque a qualidade do traçado ela é maior, ela nos dá a possibilidade de 6 derivações, isso falando das derivações verticais, tá? E também a possibilidade também da monitorização de derivações pré-cordiais, ou seja, nos dá maiores informações, tá? Sobre bloqueio de ramo, sobre o que está acontecendo, sobre avaliação de complexos ventriculares prematuros. E é muito interessante para a gente aliar e aumentar a nossa chance de sucesso para a terapêutica. A gente vai ter maiores informações. O traçado eletrocardiográfico ele é mais claro, ele é mais preciso,
permite que a gente avalie a largura de onda P e a amplitude também. Então, é um método muito bacana para que você, por exemplo, essa onda P está muito elevada. Você não consegue, você consegue supor, mas você não consegue quantificar. Então, é um método quantitativo e mais preciso. No hospital veterinário, onde eu fiz a residência, a gente utilizava bastante. Eu gostava, preferia do que o monitor multiparamétrico, né? Colocava o monitor multiparamétrico, capnografia, altissimetria, e colocava no monitor TEB para avaliar a eletrocardiografia. Você pode gravar, depois você pode laudar se você quiser. Então, é um parâmetro que é interessante, que é imprescindível assim, para quem quer ter maior assertividade ali no que está acontecendo. Tá? Aqui, então, podemos observar na derivação D2 e AVF a presença de complexos ventriculares prematuros. Ó, complexo diferente, complexo de base, a ausência de onda P e QRS bizarro. Então, esse é um VPC que chama, né? Ou extracístoles ventriculares. A gente observa na derivação D2 e também na derivação AVF. Complexo ventricular prematuro é muito comum em pacientes que estão anestesiados, tá? Por conta de diversos fármacos, momentos de anestesia. E tem raças que são predispostas, como, por exemplo, o Boxer, o Doberman, que tem cardiopatias arritmogênicas, cardiopatia dilatada. Então, um paciente, por exemplo, que você submete ele a um procedimento anestésico, é interessante porque você tenha um monitor específico para eletrocardiografia, na qual você vai ter várias derivações, você vai conseguir intervir, diagnosticar de maneira mais precisa. Aqui, no caso, há a presença de tremores, mas por conta que o animal estava tremendo, tá? E este é um traçado eletrocardiográfico que eu utilizei de mostrar para vocês como exemplo, tá? Então, tem várias presenças de complexos ventriculares prematuros. Outro método interessante que a gente tem na monitorização multiparamétrica, que é o método oscilométrico também, que é mais utilizado, né, nos procedimentos anestésicos e procedimentos de monitorização intensiva ou semi-intensiva, é a pressão arterial. O que é essa pressão arterial? É nada mais nada menos do que o produto do débito cardíaco ou volume de ejeção pela resistência vascular periférica. Então, a gente consegue estimar ali indiretamente o débito cardíaco e a resistência vascular periférica, se esse vaso está vasoconstrito, se esse vaso está vasodilatado, e a gente sabe a pressão ali da artéria. Quanto se está sendo ejetado corretamente pelo coração, ou se o animal, o paciente, ele está com uma hipotensão, não tem nada a ver com o coração. Tá? É um indicador de débito cardíaco e perfusão tecidular. Se o animal estiver hipotenso, quer dizer que tem uma diminuição da circulação da volemia ali. E, consequentemente, pode ter um processo de hipotensão, o vaso está muito dilatado, tá? Então, ele não consegue manter uma pressão adequada. É a mesma coisa se a gente pegasse, acoplasse uma mangueira numa torneira e a gente acoplasse uma mangueira de um diâmetro muito maior de acordo com o fluxo ali que você coloca. Então, o que vai acontecer? Você vai abrir a mangueira, vai vir um fluxo pequenininho, né? Então, a gente tem que abrir um fluxo maior de acordo com o calibre da mangueira para a gente manter também a pressão. Então, é um indicativo de débito cardíaco e volume de injeção também. Utiliza-se juntamente com os parâmetros de monitorização básica, sempre, então, TPC e coloração de mucosas. Lembra? A gente avalia diretamente a perfusão, se o animal está hipotenso ou se ele está hipovolêmico, de acordo com a coloração de mucosas, tá? Pode indicar também para a gente processos de anemia, se a mucosa está muito pálida. Então, a gente alia com essa parte de pressão arterial. O animal que está com mucosa pálida, que ser maior que 2, você vê a pressão está baixa, então, consequentemente, a gente tem indício que é por conta da pressão. Então, a gente vai entrar com fármacos, com vasoativos para aumentar essa pressão, tá? Para adequar a pressão do animal. Durante a anestesia, a pressão arterial sistólica ideal é que a gente mantém acima de 90 milímetros de mercúrio. Normalmente, a pressão sistólica mantém, em média, 120 milímetros de mercúrio. A gente considera 150 para cima uma hipertensão, tá? E uma hipotensão severa, abaixo de 70, abaixo de 60 é severa.
já pode ter complicações da volemia, ou seja, da entrega ali do sangue para os órgãos nobres, como por exemplo o rim. O rim é o mais prejudicado. O animal pode ter uma insuficiência renal aguda por diminuição dessa perfusão. E a pressão arterial média, ou seja, a média da sistólica com a diastólica, a gente tem que manter acima de 60 milímetros de mercúrio. Abaixo pode ser prejudicial para a perfusão de órgãos nobres, como por exemplo o rim. Então, há dois métodos que a gente utiliza para a mensuração da pressão arterial: o método de Doppler e o método oscilométrico. O método de Doppler ele é muito interessante para utilizar em pacientes anestesiados, em pacientes que você precisa de monitorização, que são hipertensos, que têm insuficiência renal crônica, por exemplo. E ele funciona no método que uma pequena sonda, uma probe, que emite feixes ultrassom da artéria periférica. Então, você encaixa o braço do animal, você encaixa um manômetro, né, um manguito, aí você vem na artéria. Você coloca ali a probe, você coloca um gelzinho para aumentar a superfície de contato, tá? E esse aparelho irá emitir ultrassons, que irá propagar pela artéria e irá voltar. Então, isso a gente consegue medir a pressão arterial sistólica. Ela é posicionada na cauda ou extremidade de membros dos animais, tá? E quando a gente capta o fluxo ali arterial, a gente ouve ruídos. O som fica... Então, este é o ruído da pressão arterial sistólica. Então, a gente conecta, a gente acopla um cuff insuflado com um manômetro e a gente faz a oclusão até desaparecer esse fluxo, né? Desaparecendo o fluxo, a gente desinfla ali o cuff, deixa desinflar, aí a gente vê o momento até que volta aqui no manômetro arenoide, é o momento que vai voltar o som, vai indicar para a gente a pressão arterial sistólica. Então, a gente pega o fluxo de artéria, infla o cuff com o manômetro até desaparecer, até ocluir a artéria. Tá. Inflou, desapareceu. Aí você espera voltar, aí, por exemplo, voltou ali no ponteirinho, 120. Então, a pressão está 120. Você faz uma média, então. Você faz 5 aferições, você faz uma média, você vai saber a pressão arterial sistólica. Então, inflou, desapareceu, ocluiu, vai desinflar, aí vai aparecer de novo. Inflou, ocluiu. Onde que apareceu o ponteirinho, apareceu o som, você via audível, ouvir audível, é a pressão arterial sistólica, tá? É um método muito interessante para você aferir a pressão arterial sistólica e é um método relativamente barato e preciso, ele é bem preciso, tá? Então, aqui nós temos um aparelho de Doppler ultrassônico, tá? Aqui nós temos a probe, o transdutor, que irá emitir os feixes de ultrassom para captar o fluxo de artéria, tá? Aqui a gente liga ele e aqui a gente regula o som. Existem diversos tipos de aparelho, aparelhos mais simples que custam R$ 1.000, R$ 1.500, até aparelhos mais sofisticados que custam de 4.000 a 5.000 reais, tá? O método oscilométrico é um método interessante também, que ele é um método indireto da pressão arterial e a gente consegue avaliar na monitorização anestésica principalmente. É um método que ele não é muito assim confiável, depende muito da marca do aparelho e da sua aplicabilidade, tá? Mas, porém, ele é um método que a gente, utilizando junto com a clínica, junto com o exame físico, é um método interessante que temos um parâmetro a mais para fazer a intervenção, tá? Então, o que acontece? Diferente do método do Doppler, a gente coloca o manguito e a insuflação ela é automática do cuff sobre a artéria periférica. Ela vai ocluir essa pressão da artéria e vai liberar a pressão lentamente. Então, a pressão vai ser liberada do cuff e o monitor ele vai detectar essas oscilações na artéria automaticamente, tá? Então, quando o fluxo de sangue retornar, então aí o aparelho vai dar pressão arterial sistólica, média e diastólica, tá? Então, aqui, no caso, a gente observa a pressão sistólica.
a pressão diastólica e a pressão média no aparelho. Tá? É um método interessante, porém, ele não é tão assim, confiável, tão preciso, e você tem que, assim como o método Doppler, fazer uma média de 4, 5 aferições e realizar uma média desses valores. Tá? Junto com a clínica do paciente, o estágio, o plano anestésico, outros parâmetros, pode indicar para a gente hipotensão ou não. Os locais de aplicação de sonda Doppler do cuff do monitor oscilômetro. Então, a gente pode aplicar na artéria ulnar, tá? Na artéria tibial cranial, na artéria safena, artéria dorsal do pé também é um local de aplicação, e também a base da cauda, que é bastante utilizado também, como um método para ferir pressão arterial, tá? Que a gente avalia aqui a artéria coxígea, certo? Então, temos esses parâmetros que são auxiliares. O método Doppler é muito interessante, assim, é muito assim, confiável a respeito de pressão arterial sistólica, e também podemos utilizar o método oscilométrico também, tá? Muito obrigado e até a próxima, gente. Bons estudos.